Olá! Estima-se que cerca de 570 mil toneladas de materiais PET por ano são descartados de maneira inadequada. O plástico que compõe essas embalagens são 100% recicláveis, o que significa redução no impacto ambiental e um enorme potencial econômico. Aqui na Lesp tramita projeto de lei que dispõe sobre a percentagem de PET reciclado em embalagem de bebida produzida no estado de São Paulo. Para tratar do assunto, recebo na Conexão Legislativa de hoje o ambientalista e presidente do Instituto de Proteção Ambiental, Carlos Bocuri. Carlos, seja bem-vindo à Rede Alesp. É um prazer estar aqui de novo conversando com vocês. Obrigado pelo convite. Carlos, primeira coisa, a gente ouve falar tanto nessa questão da reciclagem, do impacto ambiental que a gente mesmo pode produzir. E aí eu queria que você contextualizasse a gente por que é tão importante a gente reduzir o consumo de plástico. Bom, a questão é que a humanidade, hoje, nós vivemos uma fase que é conhecida como antropoceno. É uma fase onde você tem uma intensa produção de bens, de materiais pela sociedade humana, que não são naturais, e grande parte desse material, que a gente chama de resíduos, né, são descartados no meio ambiente. E o grande problema com os plásticos é que eles fazem parte dessa grande quantidade de materiais que são lançados de forma irregular nas cidades, e isso acaba indo para a água, e o plástico, principalmente, ele vai se dissolvendo, se transforma em microplástico, ele acaba no oceano. Né? Então, há um grande problema hoje no planeta com relação à presença de plásticos no oceano. Né? O plástico ele acaba retirando a função das algas, as algas alteradas do seu ecossistema, elas acabam não permitindo tanto oxigênio na água, então você tem quebra de cadeia alimentar, ou seja, há uma série de malefícios do plástico ao meio ambiente global. Né? Então, é importante que a gente deixe de usar tanto plástico e, se for necessário utilizar, nunca deixar que ele polua o meio ambiente. Né? A gente pode lembrar, né, Carlos, de um debate até muito recente sobre o canudo de plástico, né, que tem um impacto aí ambiental significativo. Muitos animais que estão aí dentro dos oceanos acabavam intoxicados por esse plástico. A gente lembra que eles também têm um período de decomposição bastante longo. Então, quer dizer, o debate é complexo e é importante que todos tenhamos ali participação nele, né? Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre as políticas públicas. Qual que é a importância de uma casa de leis como a Assembleia Legislativa, a maior da América Latina, ter políticas públicas, pensar em políticas públicas para reduzir o consumo de plástico, o plástico, né, que a gente tem aí à disposição. Nada melhor do que você ter uma política pública que é orientada pela lei, pela legislação, né? Por isso que é muito importante que as questões essenciais da sociedade, elas sejam regradas por lei. No caso, se você tem lei que obrigue uma velocidade maior no processo de reciclagem, é uma forma de você estimular a cadeia produtiva. Então, é muito importante que a legislação ambiental, a legislação no geral, promovida pela Assembleia Legislativa, pelo Congresso Nacional, essa legislação ela dê conta do problema que nós estamos sofrendo hoje e ela determine a solução. Não é? Isso é muito importante. Então, política pública com legislação pertinente é muito mais fácil de implementar do que outras que não têm. E a gente sempre diz que no Brasil, o Brasil sofre de um problema crônico de enforcement da lei, né, de aplicação da lei. Mas quando você não tem lei, e aí tem que fazer política pública na base da boa vontade, acaba sendo muito mais difícil. Então, é muito bom que tudo isso esteja devidamente regulamentado, né? A redução do plástico ela venha através de uma normativa de benefício ambiental.
Carlos, esse projeto de lei que eu citei aqui no começo do programa, que trata da questão de um percentual de reciclagem do PET, é um projeto do deputado Jorge Wilson e que trata da reciclagem para uso ainda nessa indústria, né? Quer dizer, é reciclar para usar como garrafa novamente. Agora, o PET, ele tem outras funções. O brasileiro, inclusive, é muito criativo e recicla o PET de inúmeras maneiras. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas possibilidades de reciclagem do material PET. É muito importante dizer que a cadeia de produção da embalagem PET, quem faz o produto, deve promover o recolhimento no final da vida do produto e colocar esse elemento de volta na cadeia como insumo, transformando aquilo que a gente chama de economia circular. Né? Então, é muito importante que quem produz, seja qual for o produto, que seja reciclável, ele retorne como insumo. Então, essa perspectiva de você estimular a cadeia de embalagem, por exemplo, embalagens de líquidos, né? Que é o caso aqui que se coloca, é importante porque o projeto de lei, ele prevê passar de 20% para 30% o índice de reciclagem, o que é significativo. Né? Não resolve o problema seria resolvido se nós tivéssemos uma absorção de 100%, mas ao menos você tem um ganho aí de 10% nesse volume. Sim, muito bem. É importante você destacar isso, que você acabou de destacar para a gente, Carlos, que há possibilidade, o próprio material PET, ele tem possibilidade de ser completamente reciclado. Só que, obviamente, que há um investimento para que isso ocorra. Então, quanto maior o percentual a gente conseguir que isso aconteça, melhor para o meio ambiente. Mas, quando a gente fala dessa questão da reciclagem e da economia circular, que você acabou de falar, Carlos, a gente está falando num volume considerável aí de lucro, né, que essa reciclagem gera. Dá para ter uma estimativa de quanto essa indústria da reciclagem pode render de dividendos, aí, de lucros para as pessoas? Dá sim, o Brasil tem uma estimativa de que a reciclagem dele, de PET, atinge um dado de 55%. E o Brasil deixa de ganhar com a reciclagem 5,7 bilhões de reais ao ano. Essa estimativa nos dá uma ideia de que a gente tem um giro de 5 bilhões também hoje, não é? Então, essa é a questão. Você abrir espaço político para a reciclagem significa você também gerar renda, lucro para as empresas, ou seja, é uma questão benéfica para a sociedade e benéfica para o meio ambiente, que fica livre do descarte irregular. Não é? Ainda tem uma margem enorme de crescimento para a área. Muito interessante isso, Carlos, porque 5 bilhões é muito dinheiro e aí a gente tem que pensar que são empregos também, né? Há uma possibilidade aí de empregos e aí a gente não está falando só do catador, não. A gente está falando de muitas pessoas especializadas nesse segmento, né? Me corrija se eu estiver errada, por favor, Carlos. Muitas pessoas especializadas nesse segmento que demandam ali um investimento intelectual e econômico para conseguir que esse material retorne para as pessoas de uma maneira ambientalmente aceitável, né? Estamos falando aqui de produção industrial, né? Então você tem aqui toda uma gama de relações de trabalho que acabam envolvidas no processo, né? Não só dos catadores, mas também de funcionários, de operários, de pessoas que vão trabalhar na cadeia produtiva. Então, acaba sendo bastante benéfico para a geração de emprego. Deixa de retirar materiais da natureza, porque você absorve aquilo que já foi utilizado, né? Deixa de lançar esse material no meio ambiente, porque o velho ditado diz que tudo corre para o mar, né? Os rios correm para o mar. E o plástico, infelizmente, corre para o mar, porque à medida que ele vai se dissolvendo como um microplástico, ele vai acabar no oceano. E hoje,
ele acaba na cadeia alimentar, acaba nos peixes, né? O microplástico contamina os peixes, que depois é consumido pelo ser humano. E aí nós temos um problema que não é mais só um problema ambiental, estrito senso, de poluição do oceano, mas nós temos um problema de saúde pública. Então, a dimensão do problema do plástico e a importância de retirar esse elemento de uma cadeia que seja poluidora é uma prioridade enorme para a sociedade humana, né? Muito bem, inclusive se a gente lembrar que são 400 anos para se decompor um material plástico, então quer dizer, o processo ali de contaminação desse oceano é gigantesco, até permanente, pode-se dizer aí, se você for pensar no quanto sobrevive o ser humano, né? Então, é muito considerável esse debate. A gente sabe, Carlos, que há muito tempo as pessoas falam da preservação ambiental. Esse é um debate que ele vem dessa agenda ambiental ou não necessariamente? Existem outros fatores, como você acabou de falar, da questão da saúde pública. As questões de meio ambiente e de saúde são indissociáveis, né? Geralmente, o impacto que ocorre no meio ambiente, ele tem repercussões para a vida do planeta. Ele também acaba tendo impactos para o ser humano. O caso do plástico é exatamente esse. Você tem um impacto ao ecossistema, né? Ao meio ambiente. Você tem um impacto quando ele degrada o mar, né? Na medida em que você tem a destruição de alga e menos oxigênio. E aí você tem ainda a questão do microplástico contaminando a cadeia alimentar. Então, o receptáculo final da degradação ambiental sempre vai ser o ser humano. Não tem como você olhar o ambiente, não tem meio ambiente, né? Tem ambiente inteiro. Então, não tem como você olhar a questão ambiental dissociada do que nós somos, né? Nós somos uma espécie de vida, dentre outras tantas espécies de vida, dentro de ecossistemas que são vivos, né? Eles têm uma dinâmica, eles têm um funcionamento, que uma vez alterado, altera a nossa vida, altera a nossa saúde também. Carlos, esse projeto do deputado Jorge Wilson, 209 de 2022, ele fixa ali, como a gente comentou no começo, um percentual de obrigatoriamente reciclagem desses produtos. Você vê que é um interesse da indústria que esse produto seja reciclado ou não necessariamente? Isso é interesse da indústria que produz, que eu quero dizer, né? Outras indústrias podem também se interessar por esse nicho? Como é que você vê essa questão aí? Olha, no caso do PET, né, que é o escopo da lei, ele é exatamente voltado para a linha PET. A linha de PET, ela está aí no planeta desde 1941. Ela foi inventada por dois químicos ingleses que acabaram colocando no mercado um produto que ele era durável, né? E que ele era reciclável, era possível de você reaproveitar. Então, ele pode ser utilizado, por exemplo, para fazer corda, para fazer tecido, para fazer uma série de outros produtos que não só a embalagem plástica. Ele tem vantagens muito boas, que é, por exemplo, a durabilidade e a persistência. Ele persiste, ele permanece, né? Então, essa é uma questão que, por um lado, é boa, porque você tem a possibilidade de reciclar e ter esse produto durante muito tempo na cadeia produtiva, e, por outro lado, quando ele cai no ambiente, ele demora muito para se degradar, às vezes até 800 anos, né? Então, sim, o projeto, ele beneficia o meio ambiente e ele beneficia também não só a indústria de embalagem para líquido, né? Mas também para outros setores que podem reaproveitar, podem se valer da reciclagem. A gente reforça essa ideia, né, Carlos, do valor que o Brasil já
arrecada hoje com reciclagem, 5 bilhões que você acabou de mencionar, e que esse valor pode se multiplicar muito mais, né? Porque se a gente pensar aí que todo o aparato que é necessário para fazer essa reciclagem, para que esse produto seja viável novamente, então, quer dizer, a gente tem ainda mais emprego, ainda mais dinheiro circulando, então, quer dizer, é um nicho importantíssimo de mercado fora ser ambientalmente correto, né? Exatamente. E aqui eu queria chamar a atenção, além da oportunidade de mercado, quer dizer, toda vez que você cria uma coisa benéfica para a natureza, você tem uma oportunidade de mercado, isso é importante que se perceba. Existe um componente que é aquilo que já foi desenhado na lei federal, a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela prevê que todo aquele que produz determinado produto, ele seja responsável pela vida desse produto até o final da linha, quando ele já passa a ser um material a ser descartado, não tem mais utilidade. E então ele deveria retornar dentro da cadeia produtiva como um elemento de economia circular, né? Então, essa responsabilidade do produtor e do distribuidor também, que é aquele que coloca no mercado, é extremamente importante porque você tem uma obrigatoriedade legal, né? E isso é muito benéfico para o meio ambiente. Só que para que isso aconteça, estabelecem-se os chamados acordos setoriais, que são pilotados, dirigidos pelos governos, pelo governo do Estado de São Paulo, por exemplo, pela Secretaria de Meio Ambiente Estatal, que trabalha os acordos setoriais para setores de produção que têm que fazer esse recolhimento, como pilhas, né, baterias, como plásticos, e isso é obrigatório, né? Não existe um prazo determinado, mas existem metas que devem ser seguidas. Então, é uma obrigatoriedade você transformar a cadeia produtiva numa cadeia de economia circular. A gente até lembra, você falou da indústria das pilhas, a gente até lembra que muitas vezes elas criam essa, como é que chama? Reverso, quando você retira ali o produto para você, a própria indústria retira o produto, né? E aí, de repente, isso pode acontecer com essa indústria. Obviamente que o volume de venda, por exemplo, vamos colocar aí uma indústria que fica muito evidente, que usa o refrigerante, a indústria do refrigerante. Se ela coloca isso, é um investimento muito grande, esse transporte reverso, mas que é viável, que pode ser interessante, inclusive, para eles economicamente. Agora, Carlos, a gente tem falado muito sobre essa questão ambiental, a gente tem reforçado a importância, né, da gente ter boas práticas, a gente mesmo dentro da nossa casa, e aí a gente fala muito do uso do plástico. A indústria tem como investir em outros materiais que não seja o plástico, por exemplo, para ter essa embalagem, uma embalagem mais viável? Isso é possível? É economicamente possível? A gente fala sempre, na questão ambiental, da importância da inovação, né? De você ter pesquisa científica voltada para a aplicação na indústria, e nesse caso específico, eu já vou para os objetivos. Você tem que conseguir materiais que substituam o plástico, né, em dois aspectos. Primeiro, que quando cair no ambiente, por algum motivo ele for parar na área física ambiental, ele se degrade, ele seja biodegradável. E, por outro lado, ele tem que ter aquilo que o mercado exige hoje do plástico, que é a durabilidade e a resistência. Quer dizer, um desafio quase que antagônico, né? O benefício da resistência do plástico acaba sendo a sua própria maldição, porque ele permanece muito tempo quando ele cai no meio ambiente, né? Então, superar esses desafios fazendo produtos que não sejam agressivos ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, eles sejam passíveis de uma reutilização, né? que é a questão da importância de você manter a economia circular, a logística reversa, isso é um fator
que é imprescindível. Então, o que você coloca é absolutamente pertinente. É a capacidade da sociedade, né, do setor industrial responsável, de criar meios de transformar essa prática que hoje é realizada com plástico, que acaba sendo agressiva, num sistema que não seja agressivo e que ele seja totalmente reutilizável, né? Ele reutilizável no sentido de você inserir como matéria-prima na cadeia produtiva de novo. Esse processo de inovação é contínuo, é necessário e a indústria deve continuar a perseguir esses objetivos. Eu acho que você falou uma palavra-chave, que é a ciência, né? Usar a ciência em benefício dessas novas descobertas para que a gente tenha ali, em um futuro não muito distante, materiais que sejam compatíveis. Nós estamos terminando a nossa conversa, Carlos, infelizmente, porque é um assunto importantíssimo a todos nós. E eu queria, para as considerações finais, que você nos desse as suas dicas, porque eu tenho certeza que na sua casa você usa materiais que são ambientalmente mais corretos, até pelo seu conhecimento. Então, eu queria que você desse essas dicas para que a gente, quando vá ao mercado, possa utilizar desses artifícios para que a gente também tenha um respeito maior ao meio ambiente. Olha, a primeira questão que eu coloco nos meus hábitos de consumo é a possibilidade da reciclagem, né? De que os produtos que eu consumo, eles não venham a ser, não venham a ir parar em aterros sanitários, não venham a ir parar em lixões, né? Que eles sejam passíveis de irem para uma cadeia de reutilização. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você reutilizar materiais, né? Na minha casa, por exemplo, eu tenho um sistema de horta que ele fica próximo da cozinha com recipientes PET, né? Onde você tem terra e pequeno jardim suspenso com plantas que são utilizados na cozinha. Cheiro verde, esse tipo de produto que normalmente se utiliza para cozinhar. Então, existem formas de você ir reaproveitando também os materiais, como vaso ou outras coisas, que acabam sendo até esteticamente interessantes, né? Esse é um lado da história, né? Por outro, é importante também que você consuma elementos que não sejam transgênicos, né? Que provoquem alterações nos ecossistemas. Então, procurar elementos que são mais naturais, benéficos ao meio ambiente, naturais mesmo, isso é muito importante para o hábito da nossa sociedade, né? Eu acho que, infelizmente, nem tudo que a gente gosta está presente nas prateleiras de um supermercado, né? Às vezes você tem que comprar porque é aquilo que tem, senão você não vai comer. Então, o meu conselho é sempre estar atento, né? Estar alerta e procurar se informar, né? Saber o que é bom para o meio ambiente. O consumidor consciente é o agente de transformação. Com certeza, o consumidor consciente até faz com que a indústria também faça escolhas melhores, né, para a gente. E agora, a sua dica sobre o jardim suspenso é sensacional, porque é uma utilização muito inteligente, muito barata para fazer com as tais garrafas PET. Então, muito obrigada, Carlos, pelas dicas e pela conversa de hoje importante. Muito obrigada. Esse foi mais um Conexão Legislativa. A gente falou sobre um projeto que tramita aqui na casa para incentivar a reciclagem de plástico. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima.